Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Tudo bem com os irmãos? Então, dando continuidade à nossa disciplina Viver como Discípulo, hoje nós trataremos sobre alvos do chamado primordial e a disciplina do discípulo. Na aula anterior, o irmão Éder tratou com os irmãos sobre o chamado primordial de Jesus. E ali os irmãos viram que o Senhor Jesus nos chamou para uma grande missão. E para se cumprir uma grande missão, é preciso sonhar, preciso planejar, definir metas para poder alcançar o seu objetivo. Ele tratou com certeza sobre os irmãos da fé, falando ali de Noé, Abraão, Moisés e outros, né? Todos eles tiveram ali a sua missão, seu grande chamado, e ali eles atenderam esse chamado pela fé, com obediência, mas também superando muitos obstáculos. Então, com certeza, para atendermos o nosso chamado, ou para fazer a vontade de Deus, precisamos superar obstáculos. O chamado pessoal, conforme falado na disciplina anterior, na aula anterior, ele não é opcional. Não é uma escolha sua, é uma escolha de Deus. É o Senhor que chama. É o Senhor Jesus que nos chama. Ele não nos chama por nossa capacidade pessoal. Ah, eu vou chamar fulano porque fulano ali já fez todos os cursos que foi possível ele fazer na face da terra, ele já fez. Então é uma pessoa altamente capacitada. Ele é um mestre, ele é um doutor, ele conhece tudo sobre teologia, ele conhece tudo sobre matemática. Não. O chamado pessoal não é opcional, não é por nossa capacidade pessoal. Há aquele jargão no meio evangélico que diz que o Senhor não chama, não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Isso é verdade. É, deve ser a nossa primeira ocupação, né? Atender o chamado primordial de Jesus deve ser a nossa primeira ocupação. E, principalmente, ele deve ser um testemunho de vida. Então, separei esses pontos aqui só para relembrar a disciplina anterior que foi ministrada pelo irmão Éder, certo? Então, irmãos, o chamado primordial de Jesus se encontra lá na grande comissão. O Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, nos comissionou, perdão, para alcançar discípulos, para fazer discípulos de todas as nações. E hoje, dentro da disciplina, nós vamos ver alvos do chamado primordial e a disciplina do discípulo. Primeiramente, só para relembrar conceitos, o que significa ser discípulo, né? Discípulo é alguém que segue uma outra pessoa, certo? Para seguir essa pessoa, você precisa ser obediente às normas e às regras que aquela pessoa, o seu mestre, lhe ensina. Então, ser discípulo é exatamente seguir um mestre. No nosso caso, nós somos discípulos de Cristo porque nós seguimos a Cristo. O nosso mestre é Cristo, é Jesus. E como discípulos dele, nós precisamos obedecer os seus ensinamentos. E como deve ser a vida do discípulo? Aqui são perguntas somente para fim de introdução e de ambientação, para que nós possamos relembrar conceitos. Como deve ser a vida do discípulo? Ora, irmãos, a vida do discípulo ela deve ser vivida de acordo com os ensinamentos do seu mestre. O Senhor Jesus Cristo, em determinada passagem lá no Evangelho de João, ele não diz, vós sois meus discípulos, né? Vós sois meus amigos, perdão, se fizeres o que eu vos mando, certo? Então, o discípulo, aquele que é amigo de Jesus, ele faz aquilo que o seu mestre manda, aquilo que o que o Senhor Jesus está nos ensinando, aquilo que você está aprendendo do Senhor Jesus, na palavra de Deus, certo? Então, discípulo é aquele que segue quem? Jesus, e a vida do discípulo deve ser conforme os ensinamentos do seu mestre, conforme o ensinamento de Jesus. Testemunho do discípulo. Após sua conversão,
como tem sido a sua vida cristã, sua vida como discípulo, né? Então, dentro dessa introdução aqui, eu gosto de fazer essas perguntas para poder situar os irmãos, para poder os irmãos possam meditar, refletir, fazer uma introspecção. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a sua vida cristã? Como é que você está vivendo como discípulo? Tem seguido os ensinamentos do Senhor? Tem obedecido aquilo que você tem aprendido? Ou você tem simplesmente ouvido a palavra de Deus, né? E não tem colocado em prática? A própria palavra de Deus nos orienta, que é aquele que simplesmente ouve, mas não põe em prática, né? Tá certo? Então, a vida do discípulo, após a conversão, ela deve ser vivida de acordo com os ensinamentos que o Senhor nos transmite através da sua palavra, através dos homens e mulheres de Deus que são utilizados para ministrar em nossas vidas. Viver como discípulo de Jesus requer uma vida focada no chamado primordial, e no desenvolvimento de disciplinas espirituais básicas. Nós vamos ver daqui a pouco sobre essas disciplinas, tá? Tem várias disciplinas, mas nós vamos focar aqui em três. Então, ore, peça ao Espírito Santo de Deus que capacite você a cada novo dia para cumprir o seu chamado. Peça ao Senhor para que as pessoas com quem você tem um relacionamento intencional se tornem discípulos de Jesus. A gente vai comentar também sobre essa questão dessa intencionalidade, sobre a questão do relacionamento, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão à nossa volta, que estão se relacionando com a gente, tá certo? Se você ainda não tem discipulado alguém, ore a Deus pedindo que Ele mostre pessoas, com fé, creia que Ele responderá. Um discípulo de Jesus não pode viver de maneira displicente. A vida sem um propósito pode nos levar à perda do sentido de viver. Precisamos de viver de maneira relevante, pois fomos chamados para uma importante missão. Então, irmãos, aqui é um ponto importante. O discípulo de Jesus não pode viver de maneira displicente. A vida sem um propósito pode nos levar à perda do sentido de viver. Precisamos viver de maneira relevante, pois fomos chamados para uma importante missão. E a missão é alcançar, fazer discípulos de todas as nações. Mas a pergunta que não quer calar: quais as implicações de uma conduta negligente na vida de um discípulo de Jesus? Então, imediatamente vocês podem pensar em várias respostas, tá? Quais as implicações de uma conduta negligente na vida de um discípulo de Jesus? Vamos concluir. Eu vou colocar aqui duas imagens e nós vamos meditar. Duas imagens que se referem a duas parábolas do Senhor Jesus Cristo. A primeira é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, aquela conhecida, onde o Senhor vai precisar fazer uma viagem, chama seus servos, distribui talentos entre eles, ao primeiro dá 5, ao segundo dá 3, e ao terceiro dá um talento. Então, o Senhor sai, viaja, com um determinado tempo, ele volta. Então, o que ele percebe no seu retorno? Quando ele chama os seus servos para prestar conta, que o primeiro que recebeu 5 talentos, ele tinha empregado, ele tinha empreendido, né? Visão empreendedora, irmãos. Ele tinha empreendido e tinha multiplicado aqueles talentos. Ele tinha recebido 5 e tinha entregue ao seu senhor 10 talentos, dobrou os talentos, né? Ao segundo servo, perdão, que recebeu 3 talentos, ele também fez da mesma forma. Empreendeu, multiplicou e entregou ao seu senhor 6 talentos. O terceiro servo, quando chamado pelo Senhor, ele inventou desculpa. Senhor, eu sei que o Senhor é um homem duro, o Senhor é aquele que colhe onde não foi plantado, certo? Ou seja, deu várias desculpas e disse que preferiu guardar o talento dele para não arriscar perder, algo nesse sentido, né? Mas aí o Senhor
deu uma dura repreensão nele, tomou o talento dele e deu para aquele que tinha mais. Né? Porque ele diz, até o que tem será tirado. Por quê? Porque ele foi negligente, a conduta dele foi negligente. Então, a primeira lição que nós tiramos aí dessa parábola, ou dessa imagem da parábola, é a implicação de uma conduta negligente na vida de um discípulo de Jesus é essa: você não multiplica, certo? Você não multiplica. Então, já pensou se a nossa igreja, vamos falar de um ministério que é bem visível, ministério de louvor. Que, graças a Deus, temos homens e mulheres ali, servos do Senhor, que estão ali à frente, louvando ao Senhor, trabalhando, se dedicando para desenvolver o quê? O talento que recebeu. Seja tocando um instrumento, seja louvando ao Senhor, tá? Agora imagine se ali aqueles irmãos de repente começassem a querer esconder os talentos, não quisesse utilizar o talento que Deus deu para eles. Como estaria o ministério de louvor? Né? Como muitas igrejas aí, sofrendo, capengando. Mas louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos do Ministério de Louvor, que tem se dedicado e cada vez mais tem apresentado um trabalho realmente de excelência, digno de cultuar o nosso Deus, tá? Posso até dizer, classificá-los ali, que eles se enquadram dentro dos servos que receberam 5 e 3 talentos. Tem nenhum ali escondendo, muito pelo contrário. Estão se dedicando e apresentando um trabalho maravilhoso, tá? Então, a implicação de uma conduta negligente é exatamente essa. Você não multiplica aquilo que Deus colocou na sua mão. Aquilo que Deus nos dá, os talentos e dons também que Deus nos dá, é para a utilização na obra do Senhor. Eu sempre coloco, por onde eu passo, pelas igrejas que eu passei, tive a oportunidade de conversar, eu sempre digo o seguinte, que o Senhor capacita a igreja, toda a igreja, com os dons e talentos necessários para o desenvolvimento da obra naquele local. Ora, se o Senhor precisa de muitas pessoas na área de ensino, né, porque a obra naquele local vai necessitar de pessoas que ensinem, ele capacita. Ele capacita com dom de ensino ou com talentos necessários para o desenvolvimento dessa área, tá certo? Estou dando só um exemplo. Então, o que é que acontece quando você, né, ou quando um irmão ou irmã tem um talento e negligencia, certo? A igreja sofre. Sofre a pessoa que está negligenciando, né? Talvez não perceba ali de imediato. E sofre a igreja, o corpo. Sempre que a gente fala de igreja, a gente fala de corpo. Né? E um corpo é constituído de vários membros, e cada membro naquele corpo tem uma função. Em sala de aula, até brinquei o seguinte: já pensou? Né? Se você está lá jogando futebol e a perna direita cansa e diz, não, esquerda, vai jogar sozinho que agora eu não vou jogar mais, não. Como é que é ficar esse jogador jogando só com a perna? Lógico, o corpo iria sofrer, porque o corpo precisa que a perna direita exerça a sua função. Da mesma forma, somos nós na igreja. Né? Nós temos um chamado primordial, como tem sido falado, tá certo? Deus nos capacita, nos dá dons e talentos para o exercício desse chamado, tá? Para que a obra seja cumprida, mas se nós negligenciarmos, com certeza não haverá multiplicação, pelo menos não na nossa área, tá certo? A outra imagem, uma outra parábola, que trata sobre a parábola da figueira estéril, tá certo? Conta-se que o Senhor, chamando o viticultor, disse, rapaz, faz 3 anos que eu passo aqui e não vejo uma fruta nessa figueira. O que é que tá vendo? Se ela está só ocupando aí o terreno, sendo inútil, melhor cortar, lançar fora e plantar outra. Algo nesse sentido, né?
Aí o viticultor disse, mas senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou limpar, eu vou arar, eu vou adubar, eu vou cuidar esse ano, vamos dar mais um ano de chance para ela. Agora, se ela não der o fruto no ano seguinte, aí a gente corta, lança fora e planta outro. Irmãos, com a conduta, né, a implicação de uma conduta negligente, parafraseando essa parábola, é exatamente isso. O Senhor espera multiplicação, espera fruto. O Senhor espera que nós venhamos a dar fruto, que cada um dos seus discípulos venha a dar fruto, né? A 100, a 30, a 60 por um, o que seja, mas que a gente multiplique, como servo do Senhor, a gente utilize os dons e talentos que ele nos concede para a multiplicação, para o cumprimento do chamado primordial em nossas vidas, que é fazer discípulos, tá certo? Então, essas duas parábolas, essas duas ilustrações de parábolas aí, nos dão uma noção do que acontece quando nós negligenciamos, né, ou quando nós temos uma conduta negligente na obra do Senhor, certo? Até brinquei, eu digo, o servo negligente, ele fica marcando passo. O que é marcar passo? Para quem é militar sabe, ou quem já foi militar. Marcar passo, você fica marchando no mesmo local. Você gasta energia, tá? Você cansa, mas não sai do local. Você estagnou, você ficou naquela posição, você não cresceu, né? E nós vamos ver mais aqui à frente, em alguns trechos bíblicos, que o Senhor quer que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Cresçamos em graça, cresçamos em conhecimento para chegar a essa estatura. O Senhor espera isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse versículo, Paulo está dizendo exatamente que o poder para alcançar, né, os alvos que você escolher está no Evangelho. Não tem como eu alcançar alguém para Cristo se eu não anunciar o Evangelho, se eu não falar do Evangelho, se eu não falar do amor de Deus, se eu não anunciar, né? Fales e não te cales, a palavra diz isso, é isso? Então, se eu não anunciar, sempre que a gente fala em questão de alcançar, de evangelizar, não tem como não lembrar da trajetória da igreja, do ministério de Cristo, que chamou os seus discípulos, que capacitou os seus discípulos, que transmitiu, que ensinou, que preparou para quando ele entregasse a sua vida e ressuscitasse, eles continuassem a obra aqui. Já pensou se aqueles discípulos fossem discípulos negligentes, como nós vimos agora atrás? Teríamos igreja cristã hoje? Teríamos cristianismo hoje? Com certeza não. Lógico que o Senhor sabia o que estava fazendo. Ele escolheu, selecionou, preparou, capacitou e eles, revestidos do poder do Espírito Santo, tá? Está ali em Atos 1:8, recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e capacitou todos eles, e o Espírito Santo continua capacitando os cristãos de hoje para a obra. Então, o poder para alcançar os alvos está no Evangelho, no anúncio do Evangelho, certo? Então, não podemos esquecer isso, irmãos. Só alcançamos pessoas para Cristo anunciando o Evangelho de Cristo. Eu posso ser amigo de muitas pessoas, eu posso ser colega de muitas pessoas, eu posso falar de futebol, eu posso falar de muitas outras coisas. Eu não vou alcançar pessoas para Cristo. Eu vou alcançar pessoas para Cristo falando e, principalmente, vivendo o Evangelho de Cristo, né? Vivendo o Evangelho de Cristo. Na aula passada, o irmão Edo provavelmente ter tocado sobre o testemunho, a questão do testemunho. Muitas vezes, o nosso testemunho fala muito mais alto do que muitas palavras que nós lançamos, ou muitos versículos. As pessoas estão olhando muito mais para a nossa vida
do que para as palavras, ou dando ouvido às nossas palavras. Ou ainda, elas estão olhando para ver se aquilo que eu falo eu estou vivendo. Vamos em frente aqui. Michael Porter diz: uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio. E o autor da disciplina, né, diz: um discípulo sem estratégia faz qualquer discípulo. Lembrando de estratégia, lembrando da aula anterior, dos heróis da fé, eles tinham estratégia para alcançar os seus objetivos. Noé tinha uma estratégia, a estratégia dele era construir, obedecer a Deus e construir a arca e anunciar o dilúvio. Entrou na arca quem creu, quem não creu, né? Então, um discípulo sem estratégia faz qualquer discípulo. Aí vem o que diz Efésios 4, 12 ao 13. Né? Cristo não nos chamou para fazer qualquer discípulo. Cristo não nos chamou para fazer qualquer discípulo. A palavra de Deus em Efésios. Vamos ver aqui o que é que diz Efésios 4, 12 ao 13. E a palavra do Senhor diz assim, ó: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. 12 já é bem profundo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo, tá? Então, uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio, um discípulo sem estratégia faz qualquer discípulo. Entretanto, Cristo não nos chamou para fazer qualquer discípulo. O nosso discípulo, nós como discípulos, e aqueles que nós alcançamos e alcançaremos para Cristo, precisa estar nesse padrão aqui, tá certo? O padrão, como se diz, é mais alto, é bem mais alto, tá? Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o padrão de Cristo. Esse é o padrão do discípulo de Jesus. Tá? Não podemos nos conformar, tampouco aceitar qualquer tipo de discípulo. Porque, irmão, se nós pararmos para pensar, ou melhor, para observar o que está acontecendo hoje em várias igrejas, e eu não estou aqui para falar de igreja A, B e C, mas estou aqui para comentar a palavra de Deus, a nossa lição, e é lógico, trazendo esse exemplo do que está acontecendo, porque nós não podemos tapar os olhos. Muitas coisas estão acontecendo, muitas pessoas que se dizem cristãs ou cristãos, fazendo cada atrocidade com a palavra de Deus, utilizando a palavra de Deus para tudo, ou ainda deixando a palavra de Deus totalmente lá. E eu não vou entrar em detalhes aqui, eu não vou citar exemplos, tenho plena convicção que os irmãos têm acesso a redes sociais aí, e com certeza já se escandalizaram muito mais do que eu com o que está acontecendo aí mundo afora. E nós, nesse momento, nós paramos e louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, porque temos visto e percebido o cuidado com o ensino da palavra. Cuidado com o ensino da palavra, tá certo? E os irmãos têm crescido, tá? E agora fico alerta. Esse crescimento não é à toa. Deus não está permitindo que isso aconteça na sua vida, na nossa igreja, simplesmente para o nosso bel prazer. Ah, eu ouvi todos os ensinamentos das cartas de Coríntios, da primeira carta de Coríntios, ouvi a exposição do livro de Atos, ouvi Colossenses, ouvi a Bíblia toda, aprendi. E agora? Agora vai viver, meu irmão. Vai viver e vai anunciar, não vai guardar para si, não, não vai enterrar isso que você está aprendendo. E qual é o momento, meu irmão, que eu vou usar isso que eu estou aprendendo? Um momento chama-se hoje, agora, certo?
O momento chama-se hoje, agora. Aí eu não vou deixar para falar ou deixar para transmitir aquilo que eu estou aprendendo quando eu concluir. Quando eu recebo, o pastor Natan disse que vai ter um diploma. Quando eu receber o meu diploma, aí eu vou. Aí não, meu irmão. É agora, tá? Você está ouvindo essa mensagem aqui, algo chamou a sua atenção, compartilhe. Compartilhe com aquela pessoa que você tá tratando, que você está em um relacionamento intencional, tá certo? O dia para utilizar aquilo que você tem aprendido chama-se hoje, não esqueça disso. Vamos mexer aqui um pouquinho aqui nessa janelinha. Estabelecendo algo, pontos importantes, identificando discípulos em potencial. Então, irmãos, muitas pessoas em nossas vidas, são muitas pessoas em nossas vidas, tá? Então, nós nos relacionamos com muitas pessoas, seja no trabalho, em casa, começar de casa, seja em casa, seja com nossos vizinhos, no nosso bairro, na ida ao supermercado, na ida na quitanda, né? Quem conhece esse termo, tá certo? No comércio, no trabalho, na faculdade, no colégio, na caminhada, certo? Então, nós nos relacionamos dia a dia com inúmeras pessoas, tá certo? Então, nesse relacionamento, nós precisamos identificar aqueles alvos potenciais para Cristo, tá? O discipulado, como está escrito aí, não acontece por acaso. Ah, foi uma obra do acaso. Lógico, tem a exceção. Acontece sim, de forma natural. Pode acontecer, mas não é a regra, é a exceção. Tá? Então, o discipulado não acontece por acaso, ele requer intencionalidade. Tem se batido muito nessa tecla da intencionalidade, e é interessante, é muito interessante essa questão da intencionalidade. Você querer, você pedir, Senhor, tá intercedendo, eu estou intercedendo por aquela vida, porque eu quero que aquela pessoa venha te servir. Tá? Premeditação, é a pessoa se antecipar, né? Se antecipar. Premeditar é se preparar antecipadamente, tá? Premeditação e estímulo para que eu possa alcançar esses alvos, para que eu possa alcançar esses alvos. Então, são muitas pessoas que se relacionam. No momento que você foca nessa visão de intencionalidade e premeditação e o estímulo, você começa a ter atitudes diferentes, atitudes que visam alcançar aquela pessoa para Cristo. Então, por exemplo, o Plano Mestre de Evangelismo é um livro, né? Eu li em março de 2000, muito bom. Jesus, ele não cumpriu seu ministério por acaso. Ele tinha intencionalidade. Ele tinha intencionalidade, certo? Então, é, ele selecionou os seus discípulos. Lembram que ele chamou Mateus, chamou Pedro, chamou João, tá? Levi, selecionou os seus discípulos, depois ele se associou a eles, ele começou a viver em comunidade com ele, tá certo? Ele começou a viver em comunidade com eles, e consagrou, consagrou seus discípulos, transmitiu, ensinou, mostrou, demonstrou, certo? Delegou missões, supervisionou até chegarem ao ponto da reprodução, a estarem prontos para fazer novos discípulos. Ou seja, Jesus Cristo tinha um plano, ele não veio aqui à toa. Ele não chamou Simão porque, não, esbarrei em Simão, esbarrei em Felipe. Por acaso eu ia caminhando, olhei para o lado, pá, tropecei em João. Não, não foi à toa. Ele tinha um plano, ele tinha uma estratégia, certo? Ele tinha uma estratégia e a sua estratégia funcionou.
Ah, ele selecionou, ele se associou, ele consagrou, ele transmitiu, ele demonstrou, ele cobrou relatórios. Você lembra a missão dos 70? Chamou ali 2 a 2, pagou a missão tudo direitinho ali. Vai lá, procura pessoas idôneas, tudo direitinho. Se chegar naquela porta, não foi recebido, né? Tira ali a sujeira dos pés e deu todas as orientações. Depois que eles voltaram, foi lá com eles, sentou e foi ouvir cada um falar. E foi isso aquele tempo todo até que eles chegaram ao ponto de começar a reproduzir. A reprodução foi grande. A reprodução foi grande. Logo na descida do Espírito Santo ali em Pentecostes, foi 3.000 almas ali, né? E por aí vai. E continuou. Então, irmão, quem você quer discipular? Identifique quem você quer discipular. Ah, é o meu vizinho? É o meu, é o colega do trabalho? É o colega da faculdade? Identifica. Ora, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus que Deus vai te dar a oportunidade. Agora, não perca a oportunidade. O que acontece muitas vezes é que a gente ora, a gente escolhe a pessoa para ser discipulada, aí, quando Deus dá a oportunidade, a gente vai falar de outra coisa. Esquece de falar do evangelho e vai falar de outra coisa. Vai falar de um filme, vai falar do futebol do final de semana. Pode falar, não tem problema, pode falar. Agora, aproveita esses momentos para anunciar o evangelho, né? Para dar um testemunho, tá certo? Para ler um versículo, para orar. Continuando, ponto importante: orar por essas pessoas. A oração cria vínculo de compromisso, de amor e cuidado, certo? De cuidado. Então, quando você começa a orar, começa a interceder, você, muitas das vezes, tá? Muitas das vezes você nem tem tanta proximidade com aquela pessoa, mas de tanto você orar por aquela pessoa ali, você já começa a ter um carinho por aquela pessoa. Você começa a desenvolver exatamente amor e cuidado. Amor e cuidado. Senhor, eu quero aquela alma para ti. Senhor, abençoa a vida de fulano. Fulano está passando por isso, por isso, por isso. Tá? Tá sem emprego, Senhor. Abre a porta de emprego para ele. Mas, Senhor, que ele saiba que foi o Senhor que esteja aqui, que está abrindo, que ele possa sentir que isso vem do Senhor. Certo? Que ele possa sentir que isso vem do Senhor. Busque a oportunidade para se aproximar, um bate-papo, um café, uma caminhada, pode ser que são exemplos que o autor coloca, mas você pode criar o seu, tá certo? Aqui são exemplos aqui. Você pode criar o seu. Tá? Agora mesmo, né, a igreja está trabalhando ali a questão do futebol. Futebol é uma oportunidade. Você vai ali, brinca, soa, sorri, né? E anuncia o evangelho. E naquele momento ali, a melhor forma de anunciar é o seu testemunho. Tá certo? Mas, irmãos, foquem nisso aí. Aqui tem alguns exemplos. Ah, você não gosta de futebol. Mas você, de repente, vai lá, um xadrez, vai, chama um colega para. É um que gosta de jogar xadrez. Vamos jogar uma partida de xadrez. Tá lá em casa ou na tua casa, vamos lá. E naquele momento ali do xadrez, vocês vão batendo papo, vocês vão estreitando os laços, tá certo? E a oportunidade vai aparecendo. Agora, irmãos, é o que eu estou lhe falando, não esqueça. Deus, ele dá oportunidade. Esteja atento. Não perca a oportunidade que Deus vai lhe dar para você anunciar o evangelho, para você alcançar aquela pessoa para Cristo. Descubra o que elas gostam. Descobrir o que a pessoa gosta, o seu alvo gosta, é uma porta para o diálogo. Ah, o meu colega ali gosta de, vamos lá, empinar pipa. Olha aí, então vamos empinar pipa. Um exemplo, né? Tá certo? Descubra o que a pessoa gosta. Não, gosta só de ficar sentado ali na porta batendo papo. Vamos sentar na porta, bater papo ali um bom tempo ali, certo? Falando de lógica, evidente, de coisas que edificam. Ganhe a confiança compartilhando experiências. Fale sobre sua vida. Olha, em vez de falar da vida dos outros, fale sobre a sua. Conte os seus testemunhos, suas lutas. É interessante que muitas vezes as pessoas se abrem para a gente. Pessoas se abrem e quando essas pessoas têm essa
quando você chega a esse nível de confiança para as pessoas se abrirem, contar as experiências ruins que aconteceram na sua vida, aí você ouve, você, algumas vezes, nem sempre, lógico, né? Estou dizendo isso que já aconteceu comigo. Algo parecido aconteceu comigo. Aí eu vou, conto, né, a minha experiência e, principalmente, digo de onde veio a ajuda para eu superar aquilo ali. E a nossa ajuda vem de onde? Do Senhor. Né? O Senhor não é a nossa força, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, é do Senhor que vem o nosso socorro. É isso que nós temos que falar, é isso que nós temos que testemunhar. Tá? Nossas lutas são vencidas porque o Senhor está conosco. Papai do céu está sempre conosco para nos ajudar a superar os obstáculos. Se preocupe, se interesse com a qualidade de vida delas. Jesus se preocupava com as pessoas e suas necessidades, certo? Auxilie em suas necessidades, seja prestativo. O que queres que eu te faça? Né? São duas frases, mas que estão praticamente intercaladas. O que queres que eu te faça? Jesus se preocupava com as pessoas, com a necessidade das pessoas. Não foi assim na multiplicação dos pães e dos peixes? Ele simplesmente poderia atender, não, despede eles. Deixa eles procurar a comida deles lá, amanhã eles estão de volta aí, eles gostam de ouvir o que eu falo. Não, Jesus Cristo não foi lá e multiplicou, não tinha suficiente, ele alimentou toda aquela multidão, certo? Os leprosos, os 10 leprosos, Jesus poderia ter se esquivado daquele ali como a boa parte daquela, uma boa parte, era mais. Naquela época todo mundo se afastava, né? Eles tinham que viver afastado. Mas Jesus foi lá, curou, e só um voltou para agradecer, felizmente, certo? Felizmente. Mas que queres que eu te faça? Tá? Muitas vezes nós podemos até ter receio de nos aproximar, porque podemos até pensar que vai ficar pesado, vai ser um fardo, alguma coisa. Não se preocupa com isso, não. Se preocupa não, que se é Deus que está trazendo, é Deus que vai dar a solução. Talvez a solução ou a ajuda ou o auxílio não esteja diretamente com você, mas você seja apenas um canal de bênção para alcançar a solução daquele problema, para aquele seu alvo. Ora, a nossa igreja está repleta de exemplos aí. Não vou citar nomes, lógico, para evitar qualquer constrangimento, mas os irmãos sabem muito bem, estão vivendo dentro da igreja, conhecem, se estão atentos ao que está acontecendo, sabem muito bem. Lógico, nós não temos as condições para resolver tudo, mas pelo menos, né, estamos ali resolvendo aquilo que tem chegado ao conhecimento ali, e muitas vezes, quando não é possível por algum motivo, corre atrás, pede-se ajuda, mas de qualquer forma, tá? Estamos ajudando, tá? Dentro do limite do possível da igreja. Então, o que queres que eu te faça? Seja prestativo, meu irmão. Esteja atento ao seu alvo, tá? Falando de Jesus aos discípulos, dentro do estabelecendo o alvo, falando de Jesus aos discípulos. Laço e amizade fortalecidos, oportunidade para falar da sua fé. Ora, se você fortaleceu o laço, se você começou a bater um papo, se você ganhou a confiança, como nós falamos anteriormente, você tem uma oportunidade de falar da sua fé. Você tem uma oportunidade de falar de Cristo para essa pessoa, tá certo? E aí, lembrando que é um trabalho em parceria, tá certo? É parceria. É você e o Espírito Santo trabalhando. Quando essa parceria funciona, né, em sintonia, corações são quebrantados para o Evangelho. Corações são quebrantados para o Evangelho. Então, nunca se esqueça, é você e o Espírito Santo. Lembrando que o Senhor, no chamado primordial, ele não nos chama porque nós somos capacitados, tá? Não é porque nós somos capacitados, mas ele chama e ele capacita. Então, creia, creia. Se você foi chamado, se você foi capacitado, se você está orando, se você está intercedendo, e Deus está mandando as pessoas, você vai ter
exatamente o que falar, você vai saber exatamente como agir e você vai ter condições, se não suas, mas de ajudar aquela pessoa, né, o seu alvo. E após alcançar essa pessoa, né, após a entrega de vida para Jesus, é o vida na vida, que na realidade não começa, ele vai continuar. Você vai estar mais próximo para compartilhar o evangelho, seja através de estudos, seja através de um acompanhamento, de uma visita, de orações, tá bom? Então, ainda dentro da disciplina, nós temos ainda esse ponto, a disciplina do discípulo. Hebreus 13:7 diz assim: Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Ora, o autor de Hebreus, ele está dando uma orientação bem clara. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus. Opa, quem são esses? São os nossos discipuladores, observando-lhes atentamente o resultado da vida, testemunho deles. Como é que está a vida deles? Está de acordo com o que eles estão ensinando? Ou eles estão ensinando em direção ao norte, estão indo em direção ao sul? E ele diz: imitai-lhes a fé. Tá certo? Então as pessoas observam em nossas vidas se nós estamos realmente vivendo de acordo com aquilo que nós pregamos. E três disciplinas básicas. Como eu falei, nós vamos focar em três disciplinas aqui. Tem outras? Tem. Algumas são usadas por todas as igrejas, outras nem tanto. Mas essas três são essenciais. Porque não tem como existir um crente, ou um cristão, ou um discípulo que não esteja utilizando essas três disciplinas. Tá? E disciplina, exatamente, o termo disciplina é exatamente a pessoa realmente ser. é, é, Aí viajei, né? Disciplinado, tudo bem. Vamos lá. As três disciplinas básicas. Oração. A oração, ela mostra o nível de relacionamento com Deus. Quanto mais você ora, mais íntimo de Deus você é. Mateus 26:39 fala exatamente de alguns momentos em que Jesus se separava para orar. Vamos ver se é isso mesmo? Mateus 26:39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui nada mais é que Jesus orando, tá certo? Se o autor de Hebreu está dizendo para observar atentamente o resultado da vida e imitar a fé, olhando para esse versículo, tá? O que é que nós podemos entender? Nós devemos olhar para Cristo, certo? E olhar para o nosso discipulador, ou para os nossos líderes, seja líder de PGM, seja líder de ministério, seja o que for, tá certo? Devemos olhar para ele. Lógico que o nosso alvo é Cristo, certo? E eu quero que os irmãos gravem isso. Na igreja do Senhor, você deve estar atento a Cristo. Vai olhar para o seu líder? Vai. Vai olhar para o seu discipulador? Vai. Mas o seu alvo é Jesus, tá certo? Porque quando nós olhamos muito para o ser humano, tá certo? Quando nós focamos muito, nós podemos perder o foco de Cristo. E dentro da igreja, não esqueçam esse conselho. Foquem em Cristo, porque é Cristo que é perfeito, é Cristo que é sem pecado. Todos os nossos líderes são como nós, pecadores, tá certo? Em algum momento pode falhar, pode falhar. E muitas vezes, quando essa falha acontece, nós não estamos preparados. Por quê? Porque muitas vezes nós, digamos, admiramos demais, tá certo? Admiramos demais. E aí, às vezes, a decepção acontece. Então, na igreja do Senhor, o foco é Jesus. Vamos imitar fé, vamos ver o resultado da vida dos nossos líderes, sim, tá certo? Mas o nosso foco é Jesus. Então, a primeira disciplina, oração. O cristão, ele precisa ser disciplinado na questão da oração, tá? A palavra de Deus tem 1 Tessalonicenses capítulo 5,
verso, se eu não me engano, 17, né? Diz, orai sem cessar. O que é orar sem cessar, irmão? É orar constantemente. É estar em plena comunhão com Deus, conversando com Deus sempre, tá? Para você orar, para você conversar com Deus, você não precisa sempre estar com toda aquele ritualismo todo, não. Você conversa e tem livre acesso ao Senhor, seja quando você está tomando banho, quando você está dirigindo, quando você está cozinhando, tá certo? Quando você está caminhando, tá? Qualquer momento você pode ter acesso a Deus, livre acesso ao Pai. Leitura da Bíblia, ensino para os nossos relacionamentos, certo? Mateus 12, 33 ao 35, vamos ver o que aqui diz aqui. Mateus 12, 33 ao 35. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisa boa sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o mal, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. A leitura da palavra, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, por que é que ele fala isso? Porque ele estava cheio da palavra de Deus, tá certo? Então, nós precisamos nos encher da palavra de Deus através da leitura, através do ouvir, ótimo, vem a fé. Mas precisamos ler cada vez mais a palavra de Deus e guardar esta palavra, porque no momento certo nós vamos falar, e a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se nos enchermos, vamos falar da palavra do Senhor. Comunhão com o corpo de Cristo. Hebreus 10, 24 ao 25, aquele conselho que diz que não é para deixar de nos congregar. A palavra diz assim, vamos lá. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tá certo? Então, a comunhão com o corpo de Cristo fortalece, estimula, faz viver, na prática, o verdadeiro sentido da vida discipular, certo? A prática, não tá bom. Comunhão com o corpo de Cristo, tá? Ela fortalece, estimula e faz viver, na prática, o verdadeiro sentido da vida discipular. Não ficou bom. Comunhão com o corpo de Cristo, fortalece, estimula e faz viver, na prática, o verdadeiro sentido da vida discipular. A prática promove o crescimento pessoal e a edificação espiritual daqueles que foram salvos por Cristo. A comunhão é exatamente isso, irmão. Sempre que a gente fala em comunhão, em corpo, nós lembramos da passagem onde Paulo ensina que a igreja é o corpo de Cristo, né? E como o corpo, eu já falei, eu dei o exemplo do futebol, da perna direita que não quer andar, mas como um corpo, nós precisamos estar juntos, trabalhando juntos e nos aquecendo juntos. Tem também um exemplo da fogueira, né? Que está ali queimando, tudo direitinho, você tira um tacho, bota do lado, a fogueira continua queimando até virar totalmente cinza, enquanto o tacho vai, esfria e apaga. Então nós temos essa necessidade como cristão de viver em família. E a nossa família é o corpo de Cristo, é a igreja. Nós não podemos deixar de nos congregar, tá? Há um movimento, o pastor Ronas fala bastante essa questão dos desengrejados e acreditam que pode ser igreja sem estar na igreja, sem viver em comunhão com o corpo de Cristo. Ora, é meio que inconcebível essa ideia. Como é que eu vou ser corpo sem estar no corpo? Como é que eu vou ser igreja sem estar na igreja, sem me congregar com meus irmãos? Eu nunca parei para estudar um pouco sobre esse movimento, mas eu tenho algumas opiniões sobre o porquê, tá certo?
Podem ter vários motivos, mas não é o caso hoje a gente comentar. Tá certo? Então, irmãos, três disciplinas básicas: oração, leitura da Bíblia, comunhão com o corpo de Cristo. Todo crente, todo cristão, em qualquer denominação que seja, precisa exercer essas três disciplinas. Por isso são três disciplinas. Disciplina não existe, né? Disciplina básica, não existe cristão sem exercitar essas três disciplinas: oração, leitura e comunhão, certo? Se você for verificar alguém que não esteja exercendo, você pode ter certeza, essa vida está fraca, tá? Essa vida está fraca. Que estratégia de aproximação você pode desenvolver com pessoas que ainda não são discípulos de Jesus? Isso aí é uma pergunta introspectiva. Você vai meditar e você vai responder, tá certo? Você vai verificar quais são as pessoas que se relacionam com você, certo? E qual estratégia, como é que você pode se aproximar dessas pessoas para falar do Evangelho, tá? E nos dias atuais é muito interessante as pessoas começarem a exercer essas estratégias, tá? Qual a importância do desenvolvimento das disciplinas espirituais básicas em sua vida? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura? E como é que está a sua comunhão no corpo de Cristo? Você tem congregado com o corpo de Cristo? Com a igreja? Você tem ido? Você tem participado dos eventos, seja no PGM, seja no culto, né? Seja na oração, quando nós temos ali, por exemplo, o domingo pela manhã, é tirado um domingo ali, ou um mês, para todo domingo estar ali reunido, você tem ido a esses momentos? Ou você tem preferido ali dormir até um pouco mais tarde? Irmãos, muitas vezes, agora eu vou aproveitar essa oportunidade aqui, quando tiver aqueles momentos de dia de domingo ali, de oração, não falte. Vá para aquele momento ali, é muito bom aquele momento ali, um momento totalmente diferente, diferente do culto do domingo, é um momento de interação, é um momento onde você compartilha a sua vida, onde você está mais próximo do seu irmão, onde você está exercendo duas disciplinas, três na realidade: oração, a leitura, que vai ter a leitura, e a comunhão. Numa manhã daquela dali, você exerce os três pontos e não e exerce ativamente, porque dificilmente alguém sai dali sem orar, tá? Dificilmente você sai dali de uma manhã de oração sem fazer uma oração, tá certo? Então, essas disciplinas, como elas podem influenciar a sua maneira de viver como discípulo de Jesus? Essa é uma pergunta introspectiva, reflexiva, mas eu adianto aqui para você. Ela influencia totalmente. Ela influencia totalmente, porque você aumenta a sua intimidade. A oração é intimidade com Deus. Leitura é ouvir o que Deus está querendo falar com você. E a comunhão é o exercício dos santos, de estar junto com os santos ali, de estar compartilhando com o corpo de Cristo. Então, muita certeza, talvez os irmãos aí mesmo que estão assistindo o vídeo, pode dar testemunho, né? Podem comentar sobre como essas disciplinas, ou como você cresceu no uso dessa disciplina. Então, fica com os irmãos aí, apenas perguntas reflexivas. Síntese de tudo que nós falamos aí. Primeiro, precisamos estabelecer alvos para cumprir nossa missão como discípulo de Jesus. Precisamos estar atento, atenção ao nosso redor. Pessoas precisam ser alcançadas pelo amor de Jesus. Oramos pedindo a Deus, precisamos estar atento, porque Deus vai atender. Você está pedindo pessoas para anunciar o evangelho? Deus vai atender. Creia. Cuidar delas e nos preocupar com suas necessidades, assim como Jesus fez. O que queres que eu te faça? Tá? Falar de Jesus e, principalmente, viver Jesus. Certo? Não se esqueça, muitas vezes o nosso testemunho fala muito mais do que todo o nosso discurso. Do que todo o nosso discurso. Desenvolver uma vida dedicada a obedecer e a cumprir o chamado de Jesus. Precisamos desenvolver isso. Precisamos
focar nessa vida dedicada a obedecer e cumprir o chamado de Jesus. Porque se nós não nos policiarmos com relação a isso aí, nós perdemos o foco e vamos nos envolver em negócios dessa vida. Não, é lá no seu trabalho mesmo. É lá no seu trabalho, é lá onde você convive, tá certo? É lá onde você se relaciona, é na sua faculdade, é no seu trabalho, é na sua casa, na sua vizinhança, tá? Então, essa vida dedicada a obedecer e cumprir o chamado de Jesus é no seu meio, no seu habitat. É no seu habitat. É ali que você vai fazer a diferença, certo? Desenvolver rotina diária de oração e leitura da Bíblia, crescimento e amadurecimento. Não tem erro, certo? Não tem erro. É uma receita tranquila. Se você vive uma rotina diária de oração, de leitura da Bíblia, o crescimento e o amadurecimento espiritual com certeza virão. E a última disciplina, comunhão com o corpo de Cristo. Mantenha essa comunhão. Queira estar junto. Participe do seu PGM. Certo? PGM é muito bom. É tão bom que é para terminar 9 horas, a gente vai terminar às vezes 10, 10 e meia. Tá certo? De tão bom que é. Você pode ir, às vezes você está com um problema, mas você sai dali ao final do PGM leve, leve, suave, né? Por quê? Porque você está em comunhão com a sua igreja. Bom, meus irmãos? E por fim, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pense nas maravilhosas bênçãos que você já recebeu de Deus, principalmente a maior delas, que é a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E agradeça. Como não viver uma vida de testemunho e obediência através do exercício diário das 3 disciplinas espirituais ensinadas na palavra, oração, leitura e comunhão? Não tem como. Busque a Deus intensa e diariamente, experimente os resultados de uma vida completa, plena e abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, aí em Tessalonicenses 5,18, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, eu fiz um desafio para a turma presencial. Faço para os irmãos também agora. Muitas vezes na nossa vida de oração nós estamos ali pedindo, né? Parece que oração é sinônimo de pedido. Ah, eu vou orar, Senhor, que o Senhor isso, que o Senhor aquilo, que o Senhor isso, que o Senhor faça isso, que mais? Né? Então, faça a experiência e, se possível, né, na próxima aula que nós estivermos juntos, de preferência presencialmente, né, porque por aqui não dá para interagir, é, você vai contar a sua experiência. Eu quero que você faça em um dia ou dois aí, você escolhe. Você vai tirar um momento para você orar só agradecendo. Só agradeça. Pense nas maravilhosas bênçãos que você já recebeu de Deus. Principalmente a maior delas, que é a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Tá? Faça essa oração, só agradeça. Tente ver quanto tempo você vai conseguir orar, conversar com Deus só agradecendo. Aí depois você me conta. Preferência lá na turma. Não precisa ser individualmente, não. Tem que ser na turma, tá? Que aí tem que ser o testemunho para a edificação dos outros irmãos. Amém, meus irmãos? Faça essa experiência. E por fim, render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido teus retos juízos. Salmo 119, versículo 7. Então, eu teria um coração grato, eu aprenderia a te render graça com integridade de coração, quando eu tiver aprendido teus retos juízos. Muitas vezes, nós ainda temos que aprender muito para poder chegar a esse nível de gratidão. É por isso que eu estou fazendo esse desafio para você. Tá? Separa um dia, aí diga nesse dia, ou neste momento de oração, eu vou orar só agradecendo a Deus. E veja qual é a sua experiência. Quanto tempo você vai conseguir? O que é que você vai lembrar para agradecer a Deus? Lógico, como eu estou fazendo desafio aqui, se você estiver bem atento, você vai se preparar com antecedência, né?
Não vai chegar agora no meu momento de oração. Eita, irmão, João Francisco falou para fazer uma oração só de gratidão. E agora? Certo? Então se preparem, irmãos. Irmãos, foi muito bom estar aqui com os irmãos. Que Deus abençoe. Eu aguardo os irmãos, na nossa próxima aula. Vamos continuar dentro da disciplina Viver como Discípulo, tá? E, se puderem, vão presencialmente também. Quero ouvir a voz de vocês lá, porque lá eu boto todo mundo para falar, que eu só eu que falo. Mas no presencial eu boto todo mundo para falar, eu gosto de ouvir porque eu aprendo com vocês. Deus abençoe e uma boa, quer dizer, não vou nem dizer uma boa noite ou um bom dia, né? Mas que seja bom. Independente seja de manhã, de tarde ou de noite, que seja bom e que o Senhor esteja presente em sua vida. Deus abençoe, irmãos.